E se Garou entrasse no universo de Bak, qual seria o desfecho? O artista marcial conhecido como Caçador de Heróis, onde até monstros o consideram um monstro mais perigoso do que eles próprios. Nesse experimento, veremos até onde ele chegaria, iniciando de um nível com oponentes mais fracos até o pilar do universo de Bak, Yujiro Hama, a criatura mais forte do mundo. Vamos começar com um breve resumo para entender quem é Garou. O Garou desta análise será a versão humanizada, sem monstrificação e sem intervenção divina, pois estamos inserindo ele no universo de Bak. No universo de One Punch Man, a obra opera sob um sistema de poder baseado na internalização extrema de conceitos. Quando um indivíduo vive uma ideia até que ela substitua sua identidade, o mundo responde moldando seu corpo a esse conceito. Mediante isso, ao direcionar Garou para o verso de Bak, ele não terá essa curva de evolução. Agora, indo para o nosso combatente. A força de Garou é tão descomunal que consegue rivalizar com personagens cujo papel principal era ser forte. Garou venceu o Tank Top Master, um indivíduo capaz de arremessar prédios com facilidade, e aguentou os socos do mesmo. Em questão de velocidade, é um absurdo. Ele era capaz de interceptar centenas de disparos de uma metralhadora de tambor que atirava 150 projéteis por segundo, e Garou conseguia esquivar e rebater projéteis. Sua resistência é lendária. Ele consegue lutar contra um esquadrão da classe A, recebendo ataques e golpes coordenados que dificultam o combate. Ele é capaz de suportar ataques de um homem que levantava prédios e de aguentar ataques do Saitama, onde monstros de nível dragão já eram obliterados por socos normais. A inteligência marcial de Garou é tão insana que ele é descrito como um mestre do mimetismo, capaz de copiar estilos de luta com um só olhar, copiando estilos como o de Tank Top Master e o de Watch Dog Man. Ele também não vê problema em lutar em desvantagem, considerando isso ainda mais excitante, e se liberando ainda mais na luta. Por padrão, ele utiliza o punho da água corrente, pedra esmagadora, a mistura perfeita de ataque e defesa, que usa movimentos fluidos e circulares para desviar, absorver e redirecionar a força do oponente, devolvendo golpes com o dobro da força. Dito isso, vamos para a análise. Fase 1. Katsumi Orochi vs Garou. Katsumi Orochi é um gênio da maestria marcial, conseguindo desenvolver uma técnica capaz de ultrapassar a barreira do som. Essa técnica é tão voraz que até a pressão gerada no ar já era capaz de quebrar janelas de um edifício e de quebrar os próprios ossos ao colidir com algo. Não somente isso, Katsumi é um karateka que, diferente do que parece, já lutou com vários personagens fortes usando apenas seu estilo. Um confronto desses dois seria icônico. Vamos supor que Garou recebesse o soco que supera a velocidade do som no rosto. Com certeza, ele receberia algum dano, maior ou menor, dependendo de como o golpe encaixasse. Mas Garou pode mimetizar esse golpe e redirecionar no Katsumi. Será que Katsumi aguentaria? Ou ainda, na segunda tentativa de soco do Katsumi, Garou poderia usar o punho da água corrente, pedra esmagadora e devolver o golpe do Katsumi com o dobro da potência. Aqui, nosso karateka perde, com Garou tendo probabilidade de vitória de 100%. A realidade é que se colocarmos 10 sem lutas, Garou vence. Por mais que Katsumi cause danos, ele precisaria de ataques mais potentes e de mais resistência para lutar com um oponente com tanta durabilidade. Fase 2. Biscuit Oliva vs Garou. Oliva será o próximo oponente e ele promete parar Garou. Oliva dispensa apresentação, ele é o homem mais forte dos Estados Unidos. Ele é capaz de realizar exercícios com um helicóptero e arremessar motocicletas a vários metros como se não fosse nada. Ele se assemelha muito ao Dark Shine, um homem que dispensa técnicas e cujos músculos são a principal arma. Oliva é resistente, aguenta socos no rosto de Yujiro e luta contra o oponente que transforma carvão em diamantes. Oliva aguenta tiros de escopeta como se fosse algo normal e continua andando sem sentir dor, tendo suas feridas cicatrizadas horas depois do confronto. Mas, para Garou, enfrentar personagens fortes e arrogantes é só mais uma situação comum
Na sua luta contra Tank Top Master, um homem capaz de erguer edifícios com as mãos, logicamente, Garou perdia em força, mas conseguia contornar a luta com suas habilidades, derrotando o herói com tanta facilidade que acabou manchando a honra dos heróis. Classe S. Garou toma um golpe e redireciona com o dobro. Ele é bem mais rápido que Oliva, o que dificulta muito o combate. Oliva precisa acertar para causar danos, e se isso não acontece, sua probabilidade de vitória diminui drasticamente. Oliva tem mais força bruta estática, mas a potência de ataque de Garou escala através de sua técnica, permitindo-lhe oferir seres de alta densidade muscular. Oliva tem maior durabilidade passiva, sua pele é mais difícil de cortar ou perfurar, mas Garou tem maior resistência ativa. Ele continua lutando, independentemente da gravidade dos danos. Se Oliva não conseguir terminar a luta com um golpe, ele não ganha. Nem os ataques combinados de Silverfang e seu irmão foram capazes de apagar Garou com seus ataques, então teria que ser algo estupidamente forte. Diante dos fatos, Garou passa pelo Oliva com 100% de vitória. Garou ganha em praticamente qualquer cenário. Fase 3. Miyamoto Musashi vs Garou. Miyamoto Musashi é o próximo representante do verso de Baki. Ele é a evolução pura de até onde um homem pode chegar. Aqui, Garou corre sérios perigos. Musashi é retratado como um dos mais rápidos da obra, principalmente em reflexo e explosão. Musashi demonstrou ser capaz de atacar em um tempo estimado de 0,0009 segundos. Isso já é 10 vezes mais rápido que a velocidade do som. Musashi é um guerreiro extremamente inteligente, perdendo apenas para o tempo no seu tempo de vida. Ele tem um domínio tão concentrado da lâmina que é capaz de partir um blindado ao meio. Ele consegue penetrar barreiras corporais, como a do Pickle, que aguentava a mordida de T-Rex, mas não conseguia aguentar ataques do Musashi. Musashi é letal ao extremo. Garou aqui não consegue revidar ataques com o dobro da potência, pois a lâmina não gera impacto, ela corta. Garou pode ter ferimentos extremos se Musashi for com tudo, mas Garou, ainda na forma humana, já enfrentou personagens extremamente habilidosos com espada e, mesmo tendo ferimentos graves, apenas os ignorou, levando à derrota do espadachim. Nesse nível, Garou teria probabilidade de vitória de 87%. Musashi tem potencial para acabar com Garou, mas tudo gira em torno do se Musashi acertar em cheio, se Musashi fizer isto. Garou não tem problemas em lutar contra nenhum esgrimista, por mais habilidoso que seja. Fase 4. Yujiro vs Garou humano. A criatura mais forte e o final boss do verso de Baki enfrenta Garou sem monstrificação e sem intervenção divina. O feito que mais destaca Yujiro é parar um terremoto com um soco. Aqui, Yujiro nem estava com a Demon Back ativada. Garou, com seu mimetismo, conseguia replicar o ataque do Tank Top Master, destruindo todo o solo em volta. Em quesito de força, ponto para o Yujiro. Velocidade é uma questão peculiar. Existe a velocidade de ataque e defesa, existe a velocidade de deslocamento, quando o personagem se move de um ponto A para o ponto B, e existe também a velocidade de corrida, que é algo contínuo, com aceleração constante. Yujiro consegue atacar na velocidade do som. Sua velocidade de deslocamento é tão insana que consegue se esquivar de raios. Durante o Vietnã, ele tinha que esquivar e correr de disparos de metralhadoras, isso aos 16 anos. Garou, por outro lado, conseguia defender ataques de uma metralhadora que cuspia 150 tiros por segundo, o que o coloca em hipersônico. Garou é tão rápido no deslocamento que conseguia sumir diante da visão do Genos, Genos que podia se mover em velocidade hipersônica. Garou, após mimetizar o estilo do Watch Dogs Man, conseguia correr igual ao mesmo, esquivando de ataques poderosos. Em velocidade, vamos definir como empate. Ambos conseguem se mover, em maioria, em velocidade hipersônica, então empate para os dois. A resistência de Yujiro é extremamente avançada, ele aguenta cortes do Musashi. A obra descreve que Deus corriqueiramente testa Yujiro. Um desses testes é um raio de longa duração atingindo Yujiro. Ele caiu de um edifício até chegar no chão sem ter nenhum dano. Garou também não fica para trás. Ele resiste a socos de heróis classe S, que são capazes de erguer edifícios. Luta com feridas e em envenenamento. Luta contra múltiplos heróis, levando danos e se reerguendo durante o combate.
Em todos os casos, ele continuou a luta sem redução perceptível em sua agilidade. Aguenta ataques de Silver Fang e Bomb, por mais que em desvantagem ele ainda conseguia revidar. Garou, por mais que a ameaça rompa sua resistência, terá durabilidade para continuar lutando. Por isso, Garou leva a melhor aqui. A inteligência de combate de Yujiro é algo fora do mundo convencional para diversos animes. Yujiro consegue aprender técnicas que demoram mais de 100 anos para serem criadas. E ele aprende só de olhar, ele domina todas as artes marciais. Seu combate é de mãos desarmadas, pois não precisa de armas para lutar. Yujiro tem um conhecimento inato da anatomia humana que supera cirurgiões talentosos, máquinas de raio-x de alta tecnologia e curandeiros experientes, permitindo-lhe ver fraquezas físicas com 100% de precisão instantaneamente. Garou, semelhante a Yujiro, pode copiar estilos de luta, como fez com Watch Dogman. Ao conseguir replicar seu estilo, ele não é apenas forte fisicamente, mas também é capaz de analisar, copiar e superar técnicas marciais no meio de uma batalha, encontrando fraquezas em inimigos e compreendendo a leitura dos ataques. E novamente aqui colide um empate técnico. Yujiro pode usar todos os estilos, mas Garou os copia. Se Garou usar o punho da água corrente, pedra esmagadora, Yujiro aprenderá e aperfeiçoará, e depois de melhorada, Garou copiará a melhoria. Mediante isso, a probabilidade de vitória de Garou humano contra Yujiro seria de 50%. Ambos são muito parelhos. Como estamos inserindo Garou no verso de Baki, restringindo sua evolução, ele empata com Yujiro, onde qualquer um pode vencer em múltiplos cenários e em múltiplas ocasiões. Eu fico imaginando um combate entre Shaori e Água Corrente. Quando Shaori redireciona o golpe, o punho da Água Corrente, Pedra Esmagadora faz o mesmo. É tipo, eu dobro e passo para o próximo, aquele que for devagar perde. Mas e aí, pessoal? O que achou da análise? Concorda ou discorda? Deixe seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!